agora a gente vai continuar a nossa aula passando para a prática, para os instrumentos efetivos de como implementar a política de gestão documental, as ações de gestão documental. Para falar sobre esses instrumentos, a gente vai contar com a participação da professora Hilda de la Torre, que vai contar para a gente, então, quais são esses instrumentos e como eles são integrados no sistema de gestão de arquivos. Professora Hilda. Perfeito, Flávio. Vamos ver na prática, né, como a gente vai conseguir resolver essa situação. Para a gente poder gerar esses instrumentos de gestão documental, a gente tem que produzir um conhecimento sobre a produção documental, sobre os prazos de guarda de cada um dos documentos, sobre o valor que eles têm, né, e consolidar isso nos instrumentos de gestão documental. E essa construção, ela tem que ser uma construção coletiva. Os instrumentos de gestão documental são o plano de classificação, a tabela de temporalidade de documentos, né? Com esses dois instrumentos, nós já conseguimos elaborar também a tabela de documentos sigilosos e pessoais. E, finalmente, o terceiro instrumento da gestão documental, que é o que garante a aplicação dos outros, né, que são requisitos essenciais para ele, são os sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Professora Hilda, você falou de um grupo multidisciplinar, né, de equipes para gerarem esses produtos. Você pode explicar para a gente qual que é o perfil das pessoas que participam desses grupos, se são de uma área específica, de várias? Com certeza, mas primeiro vamos dizer que esses instrumentos de gestão, eles devem ser produzidos com a orientação técnica do Arquivo Municipal, em parceria com grupos multidisciplinares instituídos nos órgãos e entidades da administração municipal. Esses grupos multidisciplinares, eles têm que ser compostos por profissionais de várias áreas de formação, de administração, direito, história, finanças, da informática, da arquivística, né? Então, tem que ser essa multidisciplinaridade de áreas para poder elaborar esse trabalho. Porque precisamos de todos esses conhecimentos. Além disso, nos órgãos e entidades, nós temos que contar com a participação também dos funcionários que produzem documentos, tanto das atividades meio quanto das atividades fim. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o plano de classificação. Como fazer um plano de classificação, o que é esse plano de classificação. Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês que esses grupos multidisciplinares instituídos nos órgãos, que são devem ser instituídos nos órgãos, aqui no estado de São Paulo, eles são denominados Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. E essas comissões, elas já são 94 no estado todo, de todos os órgãos e entidades da administração paulista. E essas comissões têm como atribuição a elaboração do plano de classificação e da tabela de temporalidade de documentos das atividades fim. E tem também como atribuição a aplicação desses instrumentos. Além disso, elas têm que garantir também que os documentos eles sejam informados nos sistemas informatizados de protocolo e arquivo existente no seu órgão. Além disso tudo, né, com a lei de acesso, as atribuições das comissões foram ampliadas e elas também têm a responsabilidade hoje de elaborar a tabela de documentos e informações, de dados, informações sigilosas e pessoais. O plano de classificação, ele vai apresentar uma representação lógica de todas as funções, subfunções, atividades e séries documentais que são produzidas pelo órgão produtor. O plano de classificação, ele resulta
de uma atividade da gestão documental, que é a classificação de documentos. E o que é classificar um documento? Classificar um documento significa identificar o contexto em que o documento foi produzido, isto é, relacioná-lo, como eu já disse anteriormente, à função, subfunção e à atividade que determinou a sua produção. Professora Hilda, para ficar bem claro para os nossos servidores municipais, a gente consegue determinar quais são as etapas de produção desse instrumento que é o plano de classificação? Sim, Flávio, conseguimos sim. Nós vamos fazer esse plano seguindo as 5 etapas, né? Ele será elaborado em 5 etapas. Então, vamos lá para a primeira etapa. A primeira coisa que a gente tem que definir é que metodologia nós vamos utilizar para a elaboração desse instrumento. Se vai ser pelo método estrutural ou pelo funcional. O método estrutural, ele não é muito aconselhável porque as estruturas nas administrações públicas, elas se alteram com muita frequência. E também uma coisa muito grave que pode acontecer é a repetição de atividades e documentos no plano, onerando o plano de classificação, tornando muito difícil a sua aplicação. O outro método é o funcional. O método funcional, ele já garante mais a vida, né, do instrumento de gestão mais longa, sofre menos alterações, porque as estruturas se alteram, mas as funções, elas permanecem inalteradas ao longo do tempo. Então, na administração pública, é aconselhável que a gente utilize essa metodologia funcional para a elaboração dos instrumentos. Apesar de ser mais complexa, ela é bem mais duradoura. A outra coisa que a gente tem que definir também, por onde nós vamos começar, né, definir se vai ser estrutural ou funcional, nós vamos definir também se vamos iniciar a elaboração do nosso plano pelas atividades meio ou pelas atividades fim. As atividades meio são aquelas atividades que são comuns a todos os órgãos e entidades da administração municipal. São as áreas de orçamento, de material e patrimônio, recursos humanos, enfim, todas essas áreas que dão suporte para a realização das atividades fim. E a atividade fim é a atividade específica de cada órgão, é a razão final, né, pela qual o órgão foi criado, como as secretarias de saúde, transporte, educação, meio ambiente, habitação, enfim. Certo, essa foi então a primeira etapa, que é a metodologia. Isso. A segunda qual seria? A segunda etapa nós vamos agora iniciar o estudo da legislação que define quais são as atribuições, tanto referente às atividades meio, quanto às atividades fim do órgão produtor de documentos. É necessário esse estudo para a gente poder identificar o documento lá no seu contexto. E a terceira etapa, Flávio, é para identificar os tipos documentais. O tipo documental é a configuração que assume uma espécie documental em decorrência da atividade que gerou a sua produção. E esse tipo documental, ele é composto da espécie, que é o processo, mais a ação, né, que é a aquisição, esse é um exemplo, né, mais o objeto, o material de consumo. Então, não basta identificar os assuntos, porque normalmente a administração utiliza muito assunto. Então, não adianta vir compra, venda disso, né, daquilo, aquisição. Tem que vir o nome do documento, né, e a identificação da ação e do objeto que representa esse documento. Então, tem que ser o processo de aquisição de material de consumo, porque aquisição a gente pode ter várias formas de aquisição, né? Então, nunca denominar pelo assunto documento, porque senão
nós vamos ter problemas na hora de analisar os prazos de guarda para esses documentos, os valores desses documentos. Então, sempre identificar o tipo documental, observando esse exemplo. Hilda, parece que a identificação do tipo documental é uma das ações mais complexas do processo. Você poderia contar para a gente quais são as estratégias para deixar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais claro para os nossos amigos dos municípios, quais são as estratégias para identificação do tipo do documento? Perfeito, Flávio. Nós temos 3 estratégias para identificar a documentação produzida pelos órgãos, né? Uma delas é o estudo dos documentos que estão acumulados nos arquivos. A outra etapa é fazer a entrevista com as pessoas que produzem os documentos, que melhor conhecem ali a produção do documento, né? E a outra etapa é a identificação através de entrevistas com esses produtores de documentos. Aliás, a terceira é a identificação que pode ser realizada pelos próprios produtores dos documentos. Então, revisando, seriam os próprios produtores do documento informar, dentro daquelas atividades que eles executam, quais seriam os documentos que são produzidos. A outra, entrevista por meio desses grupos multidisciplinares aos produtores de documento para identificação. E a terceira seria o estudo dos documentos que estão acumulados nos arquivos. Certo, então essas são as estratégias para identificação dos documentos. Essa é a terceira etapa. Qual que seria então a quarta etapa para gerar o plano de classificação, professora Hilda? A quarta etapa seria a padronização dos nomes dos documentos, porque, como o próprio colega falou agora há pouco, né, entra no arquivo, lá tem várias denominações diferentes dos documentos, mas é o mesmo documento, é só a denominação que é diferente, né? Então, tem que fazer uma padronização. Isso acontece quando a gente trabalha em sistemas, né, de sistemas de arquivos. Então, várias secretarias produzem o mesmo tipo documental e cada uma denomina com um nome diferente. Então, tem que fazer a padronização desses documentos para que a administração toda enxergue essa produção documental e utilize uma mesma denominação. Nós estamos aqui na tela com um exemplo dessas contas que a gente faz de utilidade pública, né? Se a gente tivesse que colocar tudo isso no plano, nós teríamos diversas tipologias para uma única coisa. Então, se a gente encontra uma denominação que abarque todos essa denominação de conta de luz, pagamento de água, pagamento de telefone, né? E conseguir uma denominação para padronizar tudo isso, nós vamos ter lá um processo de pagamento de contas de utilidade pública. E toda a administração utilizaria essa mesma denominação. Agora, para garantir a efetividade, né, dessa padronização do vocabulário, a padronização dos tipos documentais, é necessária a construção de um índice alfabético, remissivo e permutado. Esse índice é importante para a gente poder recuperar o documento e para garantir esse vocabulário padronizado, né? Porque ele remete, ele ao ser alfabético e permutado, ele também vai indicar o nome correto que foi padronizado e que deve ser utilizado. A gente tem um exemplo na tela da licença por acidente de trabalho ou doença profissional. Estou lendo na ordem certa. Esse nome está desdobrado, né? Então, ele está permutado, esse termo, né? Então, vai aparecer lá acidente de trabalho, doença profissional, licença por acidente de trabalho. Então, de qualquer forma, a pessoa vai encontrar. E aí ele vai ter a remissiva, que é o USE, né?
processo de afastamentos ou licenças. Então, ele já vai indicar qual é a denominação correta que ele tem que utilizar. E da outra forma também, nós temos uma outra remissiva, que é o integra, quando nós temos documentos simples que integram um documento composto. Então, vamos ter a remissiva integra para dizer aonde aquele documento tem que estar arquivado. É o exemplo que está ali na tela também, da averbação de tempo de serviço que integra um prontuário funcional. Certo, então essa é a quarta etapa que tem a ver com o vocabulário e os índices. A última etapa, então, você disse que eram 5 etapas. Qual que seria essa última etapa, professora? Tá certo. Agora nós vamos concluir o nosso plano de classificação atribuindo os códigos, né, de classificação. E o que é o código de classificação? O código é uma referência numérica que associa a série documental ao órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade que determinou a sua produção. Isso é importante para a gente localizar o documento, né, e saber qual é o contexto da sua produção. Certo, então com essa quinta etapa a gente tem o processo completo da produção do plano de classificação.